Agora com uma denúncia bem grave que eu queria que você parasse o que você estivesse fazendo aí para acompanhar essa reportagem. Você vai conhecer agora o maior esquema de corrupção da história de Campo Grande. Por causa desses canalhas, crianças passaram fome e pessoas morreram nas filas das unidades de saúde sem atendimento. Você manda seu filho para a escola e imagina que lá ele vai ter garantido por lei, além da educação, a alimentação de qualidade, certo? Infelizmente, não é o que está acontecendo em algumas escolas e creches aqui da capital. Tem escolas, gente, servindo, sabe o que para os alunos? Farofa e nada mais. A mãe traz um pacote de arroz. Para ajudar as crianças. Falta comida. Falta. Os pais estão preocupados com a falta de merenda. Eles, alguns dias, tomam achocolatado com água no café da manhã. O esquema de corrupção foi articulado e comandado por Gilmar Olarte, Rose Modesto, Rinaldo Modesto, Jamal Salem, João Amorim e pelo dono do site Media Max, Carlos Eduardo Naegeli. O esquema teve o objetivo de tirar o ex-prefeito eleito Alcides Bernal do poder e Gilmar Olarte assumir a prefeitura e entregar aos seus comparsas as secretarias para serem roubadas. Aqueles que perguntavam, e o Bernal? A resposta é uma só, é o prefeito da capital. Vamos conversar com os vereadores porque eles são representantes do povo, eles não são representantes de alguns que se julgam dono dos outros. E nós vamos fazer um lindo trabalho. Campo Grande vai se orgulhar da nossa administração. Na avaliação do Tribunal Regional Eleitoral, o pleito foi uma lição de democracia. Eleições tranquilas. A Câmara Municipal de Campo Grande, que foi muito ágil para aprovar uma moção de repúdio contra o prefeito que está há 2 meses e meio, tivesse também agilidade para montar um procedimento investigatório. Monta a CPI da saúde, trabalhem, não ficar tagarelando ou falando mal do prefeito, tentando colocar opinião pública contra o prefeito. Em uma votação surpreendente, a maioria dos vereadores de Campo Grande decidiram a favor da abertura de uma comissão processante. A população quis eleger o Bernal como prefeito e deve ser respeitado. O que eu estou vendo aqui é um julgamento político. Motivação política. Porque nós não fizemos nada de errado. Pelo contrário, nós cortamos privilégios e isso deveria ser uma responsabilidade dos vereadores. O que eles querem fazer é um golpe político. O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação enfatizou. E nós estamos em defesa da democracia. A Câmara que é uma Câmara corrupta, de fato. Quero fazer um convite à Câmara Municipal de Campo Grande, a todos os vereadores, para que nós trabalhemos em favor do nosso município em harmonia. O clima ficou mais tenso ainda às 6 horas da tarde, quando o prefeito Alcides Bernal chegou à Câmara. Cada vereador teria 15 minutos para fazer a explanação e dar o voto final, caçar ou não o prefeito da capital. Depois de 1 ano e meio de diariamente ser atacado, porque uma imprensa ou alguns veículos plantaram em uma das minhas falas o título de caloteira, que em 2012 o Media Max recebeu R$500 mil. No ano de 2013, sob a nossa gestão, nós preferimos investir nas pessoas. Não gastamos com publicidade. E esse foi o nosso pecado também. Se depender do Media Max, nós já sabemos qual é o final desta novela. Vereadora Rose, vereador Jamal, o vice-prefeito, está prometendo a vereadores que votarem na cassação do prefeito Alcides Bernal secretarias, vantagens ilícitas. Não coniva com esse tipo de barbaridade, fazendo com que o mandato eletivo seja cassado para atender interesses pessoais. Pelas lições que eu recebi do meu velho pai pantaneiro, eu luto pelos meus direitos até as últimas consequências. E vou para cima, confiante de que Deus está conosco. Muito obrigado. Soldado Gilmar pronto para a batalha. Ficou bem combinado, viu? Certo. Agora é com você. O vereador que votar sim estará julgando procedente a denúncia. Sim, cassação. Não, não cassação. Vereadora professora Rose. Eu poderia manifestar dali sentado meu voto. Eu voto sim.
Vereadora professora Rose, vota sim. As imagens da posse do ex-vice-prefeito, agora novo prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte. Gilmar Olarte é pastor, fundador da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança em Campo Grande. O sonho de uma cidade administrada com real humanidade, com carinho, com amor. E a investigação lama asfáltica da Polícia Federal chegou também ao Poder Legislativo. Gilmar Olarte teve participação fundamental no esquema de compra de votos na Câmara Municipal, para caçar o mandato do prefeito Alcides Bernal em março do ano passado. Ele negociava vantagens para cooptar os vereadores a votar a favor da cassação. Nas escutas telefônicas interceptadas com autorização da Justiça durante a Operação Lama Asfáltica, que estariam relacionadas com compra de votos na Câmara de Vereadores para caçar Alcides Bernal da Prefeitura. A saúde para Jamal. Nós combinamos que a saúde nós íamos tocar juntos. Exato. Meio a meio. Então a metade de tudo vocês indicam e a metade eu indico. Eu vou pegar 50% já de vocês e vou nomear. Outros 50% eu vou nomear dos principais. E aí nós sentamos para ir organizando o resto. Aí depois nós vamos fazendo os ajustes. Estica daqui, estica dali. Educação para Rose Modesto e Rinaldo Modesto. Vamos trocar uma ideia junto depois das 18? Vamos. Você já preparou aquele nome? Ele, né? Oi? Você conversou com ele sobre isso, né? Já conversei. Eu quero só que vocês preparam para mim os nomes prioritários para a gente já discutir. Com o partido eu já pedi a bênção, né? Vocês já estão com um acordo? Sim. Então tá bom. Já para nós efetivar. Tá? O senhor vai estar aí no passo? Eu tô aqui. Pode vir pra cá. 18 horas nós vamos aí, tá? Vem agora, vem agora. Agora? Vamos matar logo, tá? Não, então tá bom, vem aí. Este é Ronan Feitosa, assessor de Olarte, e trabalhou para Rose Modesto em sua campanha de vereadora. Lá no Noroeste tem umas áreas também que a Rose vai para a educação, tá tudo certo. Esta é a ex-assessora de Rose, Anne Cristina Silva Nascimento Salles, que trabalhou durante 8 anos com a família Modesto. E o Gilmar conhece ele, que andava com você, a Rose vai assumir a Secretaria de Educação, amigo. Aham, tô sabendo. Ela vai assumir a Secretaria. Amanhã o Ronan vai estar com ela, né, que eles vão fazer um negócio aí que vai rolar quase 7 milhões de reais. Pois é. Pra ela lá. O prefeito de Campo Grande agora é investigado pela Justiça. Gilmar Olarte virou réu acusado de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nas gravações do Ministério Público, o prefeito dizia que não tinha motivos para se preocupar. Eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Eu tenho um exército ao meu favor, tanto no estado, como aqui no município, como da guarda, como particular, como da federal, como de todo lugar. O meu voto foi técnico. Se fosse hoje, eu votaria novamente pela cassação. Como é que você está? Estou terminando aqui. Mas está bem? Tô bem. Então tá bom, fica bem. Eu nem falo um desabafo mesmo. Fica bem. Vai dar tudo certo. Tá bom, você é a nossa líder. Tá bom. É verdade, Eu acredito, Se você esmorecer, o grandão cai, tomba. O grandão já saiu baleado. Porque eu tô vendo tudo isso acontecer. Já foi acontecendo com você, foi acontecendo com o Cacá. Aí quando aconteceu comigo, aí eu falei, putz, então o negócio é com todo mundo, você tá entendendo? Aí eu vi que era mais sério mesmo do que eu imaginava. Você ainda tem mandato, eu recebo pressão por quanto é lado. Eu não sei onde é que vai parar isso aí não, entendeu, Nós temos que orar. Ele ligou pra você? Não, ligou pro Cacá, o Cacá que me ligou. Rapaz, eu tô ligando mais pra você do que pra mim. Peraí. Tá, tchau. Ele tá ligando aqui, Rosa. Tá, beijo. Deixa eu falar com ele. Então, os afastamentos do prefeito Gilmar Olarte. Então, a partir de hoje, eles estão afastados das funções e proibidos de ingressar nos prédios da prefeitura e da Câmara Municipal. O então prefeito Gilmar Olarte foi afastado do cargo. Desde essa data, ele não apareceu em locais públicos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado prendeu na manhã de hoje o prefeito afastado de Campo Grande, Gilmar Olarte, a esposa dele, Andréia Olarte, e mais 2 pessoas ligadas ao casal. Lembrando que Olarte foi condenado a 8 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A volta de Alcides Bernal à Prefeitura de Campo Grande. Antes de tomar posse, vir respeitosamente, reconhecendo a importância e o valor da Câmara Municipal,
para que a gente possa buscar paz. Afinal de contas, não é justo que a população sofra o tanto quanto já vem sofrendo. A gente vai falar agora de um absurdo que está acontecendo em Campo Grande. Muitas escolas e creches da prefeitura não estão recebendo a merenda. Esse é o galpão onde deveria estar a merenda escolar para encaminhar as 198 escolas e creches aqui de Campo Grande. Mas olha só como é que está, tudo vazio. Os fornecedores estão paralisados porque até hoje o pagamento não está regularizado. A informação da administração é que desde o início do ano está faltando comida. O atual prefeito Alcides Bernal, do Partido Progressista, que tinha sido cassado em março do ano passado e há 15 dias voltou ao cargo por ordem da Justiça, foi à escola e ao galpão. Há 7 dias úteis nós estamos na prefeitura, há 7 dias úteis. Esse fato vem de um ano. Dos 10 milhões de reais do governo federal para a compra da merenda, restaram somente 400 mil reais. E quase todo esse dinheiro já desapareceu e estamos no mês de setembro. A urgência, muitas crianças estão indo à escola por conta dessas merendas. 10 milhões de reais, que são os recursos federais, já desapareceram dos cofres públicos. Estarei oficiando a Polícia Federal para que faça as providências, tome as investigações necessárias. Oi, senhor professor, tudo bem? Bem, o que você manda? A diretora aqui da escola veio me perguntar se eu podia perguntar um negócio pro senhor a respeito daquele convênio que a prefeitura tem com o pessoal das merendas. Você faz um favor para mim. Você liga para a Rose, a vereadora, para ela intermediar isso que tu fala que eu pedi, fala que você é minha queridinha lá da Adna. O Lobo Maio e o Menino Bonito falaram para ele que tinha que passar o dízimo lá 400, entendeu? Aham. Mas aí é o Rinaldo. O Rinaldo tem que fazer isso. Ele é isso. Eu acho que esse tipo de assunto não se fala pelo telefone, é olho no olho. Entendeu? Eu quero esperar chegar dia 6 de outubro. E hoje a vice-governadora Rose Modesto, citada como suspeita na investigação complementar da Coffee Break, falou sobre o assunto. Por hora, não há nada contra a minha pessoa e a razão de eu estar também sendo investigada é pelo fato de eu ter cassado, ter votado pela cassação do então prefeito Alcides Bernal. A impunidade era tão grande que Rose Modesto acabou assumindo em uma entrevista as motivações dos crimes que cometeu. E o nosso não entendimento com o prefeito Bernal, quando o assunto era a questão de participar da administração, é porque ele, na verdade, não dava autonomia, ele não acolheu o nosso pensamento político para ajudar ele a administrar. Temos um plano e o Bernal não aceitou. Então, hoje o que nós temos é um prefeito que está aí, que é o Gilmar Olarte. Quando o prefeito dá autonomia para você montar a equipe e para você desenvolver o seu plano de ação, aí fica muito mais fácil e a possibilidade do resultado ser melhor é muito maior. Então a gente fica feliz de ver um gestor pensando da forma que o prefeito Gilmar Olarte tem pensado. Oi, excelência. Excelência, você tá bem? Bem, onde você tá? Quem que é a morena mais bonita do Mato Grosso do Sul? Fala aí. Opa, é a vereadora Rose, porque loira é minha mulher.